Vamos aqui ver sobre concorrência. Aqui no livro está escrito aqui, definição de concorrência. Segundo Pinkert. Quem é esse Pinker? Não sei. Mas diz ele que sistemas operacionais podem ser vistos como um conjunto de rotinas executadas de forma concorrente e ordenada. Essa é a definição dele. São então um conjunto de programas, rotinas que são executadas uma concorrendo com a outra, mas de forma ordenada. Então, Pinkert, 1990, está escrito aqui. Aí continua, a possibilidade de o processador executar instruções ao mesmo tempo que outras operações, como por exemplo, operação de entrada e saída, permite que diversas tarefas sejam executadas concorrentemente pelo sistema. Dá a impressão que o processador executa todos de uma vez, mas como foi vista em outros vídeos, não é bem assim que ocorre, mas você tem essa impressão. O conceito de concorrência é o princípio básico para o projeto e implementação de sistemas multiprogramáveis. Aí vai fazer uma relação entre sistemas monoprogramáveis e multiprogramáveis, é o que vamos ver agora. Os sistemas multiprogramáveis apareceram porque os monoprogramáveis eram muito lento e pouco eficiente. Sistemas monoprogramáveis tinham às vezes um processador muito poderosos, equipamentos bons, mas por sua arquitetura ser monoprogramável, o hardware não era usado de forma eficiente. Então aqui tem uma figura mostrando isso. Exemplo, aqui é o processador e aqui entrada e saída de alguma coisa. No caso, vamos pôr leitura de HD. Então, o sistema monoprogramável ele faz uma ordem, o processador emite uma ordem para ler o HD ou gravar. Enquanto ele vai fazer essa operação, o processador fica com o tempo livre no monoprogramável, porque aí fica parado até que essa leitura ou gravação seja terminada, ele volta a funcionar. Enquanto no sistema multiprogramável, enquanto ele vai ler ou gravar alguma coisa no HD, ele já está executando outra tarefa, já que ele não está dedicado a ela. Então ele já vai fazer outra coisa, ele nunca fica parado. No monoprogramável, então, o processador fica exclusivamente dedicado a uma operação. Enquanto no multiprogramável, o processador se dedica a várias operações ao mesmo tempo. Livrou ele de uma operação, que ele viu que tem um tempo livre e já pega outro para fazer. Esse é o multiprogramável. Aí aqui no livro tem uma figura que ele mostra que um sistema monoprogramável teve que ler 100 instruções. E nesse de ler 100 instruções, por ser monoprogramável, 93% do tempo ele ficou parado esperando para que essa tarefa fosse concluída. Então, se conclui que o monoprogramável deixa o CPU, o processador, muito tempo parado, sem ser utilizado. Outro problema que eles falam aqui no livro é que o sistema monoprogramável não utiliza a memória também na sua capacidade total, porque no multiprogramável, quando o processador está fazendo uma ordem, lançando uma ordem para uma execução de entrada e saída, essa execução está também ocupando um pouco da memória principal. E a memória principal não é ocupada como um todo, porque se o CPU, o CP que está escrito, mas CPU tanto faz, exclusivamente trabalhando apenas para um programa, a memória também fica ociosa, fica parada, sem ser utilizada totalmente. Enquanto ela está executando uma tarefa, e aqui tem a memória principal, também está ocupando um pouco dessa memória, vem outro programa para ser executado até voltar a saída desse comando, e também vai estar pegando um pouco da memória principal. Então, no multiprogramável, a UCP não fica tanto tempo parada, assim como
é também utilizada a memória principal mais eficientemente. Uma característica do sistema multiprogramável também é que dá a impressão de que ele trabalha tudo ao mesmo tempo, mas ele tem a capacidade de voltar ao estado onde ele parou. Por exemplo, você está escutando uma música, você para a música, dá um pause, e você não para, por exemplo, de jogar. Quando você volta e dá um play lá novamente para a música continuar, ela vai continuar de onde parou e não vai começar de novo. Então o sistema ele consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo, aparentemente, você olhando, mas na verdade não. Ele fez uma tarefa e só sabe onde que parou e continuou fazendo as outras enquanto isso. Aí quando você pediu um player lá novamente, ele só buscou lá muito rápido, você nem percebe e você continuou jogando e escutando música. Em sistema monoprogramável, era muito comum ver em sistemas periféricos, como impressoras e HDs, que são os discos, né? Antigamente se mandava imprimir e enquanto um estava imprimindo, o outro nem conseguia entrar na fila de impressão. Enquanto não terminasse de imprimir tudo que precisava, o outro tinha que esperar até pedir para imprimir novamente e a tarefa dele ser executada. Hoje em dia você compartilha uma impressora, vários computadores, mesmo que você não imprima ao mesmo tempo, mas o seu pedido de impressão vai ficar na fila. Antes não era assim. E também acesso a HD. Você coloca um HD na rede para vários computadores acessarem. Antigamente, só em um sistema monoprogramável, só um usuário por vez conseguia acessar esse HD, e não vários de uma vez. As vantagens dos sistemas multiprogramáveis você pode ver no seu computador. Se você abrir o gerenciador de tarefas do computador, você vai ver que tem vários programas sendo executados ao mesmo tempo. Antigamente, isso não seria possível. Iria executar um por um. Então não daria para eu gravar um vídeo, que nem estou fazendo aqui, e também abrir página na internet, tocar música, sei lá, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E aqui você pode ver que tem vários processos ocorrendo. Aqui, ó, embaixo tem 105 processos ocorrendo ao mesmo tempo. Então isso aqui é um sistema multiprogramável. Aí aqui nessa figura ele compara, né, um sistema monoprogramável com um multiprogramável. O uso do CPU ou CPU no monoprogramável com certeza é menor, porque ele vira um sistema dedicado àquela execução. Então ele não vai usar tanto como multiprogramável. Memória é a mesma coisa. O uso do disco igualmente. O uso da impressora também. Pode ver que o monoprogramável é tudo menos. Ele usa menos os recursos do hardware. Só que a execução são lentas, enquanto aqui no multiprogramáveis ele exige mais o hardware, só que a execução é mais rápida, porque ele executa vários processos de uma vez só. Isso pode ser visto aqui no tempo. Para executar essa tarefa demorou 50 minutos e aqui 40. Aqui tempo médio de resposta 35 minutos e aqui no multiprogramado 33. Então ele não força o hardware e demora mais, porque executa tarefa por tarefa. Aqui força mais o hardware, executa menos em menos tempo, porque executa várias tarefas ao mesmo tempo, aparentemente. Ele executa várias tarefas, mas uma de cada vez, mas um jeito mais eficiente. Quando um programa está sendo executado, pode ocorrer interrupções e exceções ao longo da sua execução. Isso faz com que o processador tenha um certo comportamento diante dessas interrupções e exceções que ocorrerem. É dito aqui que a interrupção é sempre gerada por algum evento externo ao programa, e nesse caso independe da instrução que está sendo executada. Então está rodando um programa lá,
ou é uma interferência externa, não do programa, não é uma exceção ou interrupção que ocorre dentro do software do programa, né? Uma interrupção externa, sei lá, cabe energia, você clica no não deve, alguma coisa acontece que para a execução dele. E quando essa interrupção ocorre, o CPU ou o programa, ou os dois juntos, tem que guardar algumas informações para que posteriormente seja executada novamente essa ação, não tenha sido perdida tudo. No Word lá, quando você digita e dá um problema lá, ele fecha, ou sei lá, dá um erro, ele fecha inesperadamente. Quando você abre novamente, o que você digitou geralmente está lá ainda escrito. Você não salvou, mas por trás na execução do programa, enquanto você estava digitando, ele já estava salvando sem você estar clicando no salve lá. Então é só um exemplo. Aqui tem um outro exemplo que está lá o programa. Aí aconteceu uma interrupção ou uma exceção. O que ele fez? Ele abre uma rotina dele que salva o conteúdo dos registradores na pilha de controle. Identifica a origem do evento, obtém o endereço da rotina de tratamento. Então ele vai ter uma chamada dentro dele que vai ter as instruções necessárias para guardar as informações que precisa para posteriormente restaurar o conteúdo dos registradores e continuar a execução dentro do programa. Então ele guarda as informações dentro de uma rotina dele pré-estabelecida, que já foi pensada caso acontecesse, e depois retorna de onde parou. Aqui nem eu falei do player lá, tá tocando música, aperta pause, quando eu aperto pause, com certeza ele guarda algumas informações da música que está sendo executada, lá o tempo, onde parou, tal. Quando o player novamente, ele continua de onde a música parou, aí não vai começar a música de novo. Então, ele preveu esse tipo de interrupção que poderia ocorrer, que no caso foi interrupção externa mesmo. Eu dei o pause, não foi do software, não deu problema no software, ele parou. E eu fui lá e apertei o pause. Deve ter também tratamentos de exceções e interrupções dentro dele, caso ocorra algum problema, para restaurar a música onde parou. Aí depende do software. E a interrupção, ela é tratada tanto o software quanto o hardware trata essa interrupção. Não é só o software que trata a interrupção ou o hardware. Aí tem uma tabelinha aqui descrevendo o mecanismo de interrupção. Via hardware, um sinal de interrupção é gerado para o processador. Então, parou o processo de alguma coisa, é gerado um sinal para o processador. Ó, parou o programa, parou alguma coisa lá. 2. Após o término da execução da instrução concorrente, o processador identifica o pedido de interrupção. Então, avisa ele que parou, ele identifica qual é a interrupção ocorrida. 3. Os conteúdos dos registradores PC e de status são salvos, que está aqui, ó. Registradores da pilha de controle são salvos. O processador identifica qual a rotina de tratamento que será executada e carrega o PC com o endereço inicial dessa rotina. Guardou lá os dados necessários e guardou a rotina no endereço onde ela deve ser guardada. A rotina de tratamento salva o conteúdo dos demais registradores do processador na pilha de controle do programa. É isso daí, fica lá guardado. A rotina de tratamento é executada. Executa tudo, fica guardado. Após o termo da execução da rotina de tratamento, os registradores de uso geral são restaurados, além dos registradores de status e o PC, retornando à execução do programa interrompido. Então, aqui volta a funcionar. Resumiu o que está mostrando na figura aqui. Deu problema, o processador e o programa trabalham junto nessa interrupção, pega os dados necessários, guarda lá numa rotina de tratamento, e depois vão tentar restaurar essa execução, vão ver aqui os dados guardados, vão fazer lá
o tratamento e vão jogar novamente no programa para rodar. O programa roda novamente certinho, junto com o processador também, executando a tarefa. Aí aqui é dito que existem dois tipos de tratamento de interrupções. O primeiro, o método utiliza uma estrutura de dados chamado vetor de interrupção. Que diabos é isso? Vetor de interrupções. Wikipédia. O vetor de interrupções é uma tabela de endereços de memória que apontam para as rotinas de tratamento de interrupção. Quando uma execução é gerada, o processador salva o seu estado atual e começa a executar o tratamento de interrupção apontada pelo vetor. Em muitas arquiteturas, o vetor de interrupção fica localizado no início do espaço da memória a partir do endereço 0. Nos PCs, o vetor de interrupção ocupa os primeiros 1024 bytes. Então ele tem uma tabela, umas instruções de interrupções que possam ocorrer. Aí tá aqui, o vetor de interrupções é uma tabela de endereço de memórias que aponta para a rotina de tratamento de interrupção. Então eu creio que tem uma tabelinha lá com todas as possibilidades de interrupções. E quando a interrupção é gerada, o processador salva seu estado atual e começa a executar o tratamento de interrupção apontado pelo vetor. Ele aponta qual é o problema e executa aquela determinada tarefa. Então, creio que seja isso, vetor de interrupções. Aí tem o segundo método, né? Utiliza um registrador de status, que armazena o tipo do evento ocorrido. Neste método, só existe uma única rotina de tratamento, que no seu início testa o registrador para identificar o tipo de interrupção e tratá-la de maneira adequada. Então, conclui-se que o vetor de interrupção tem vários tipos de tratamento, ele pode usar vários tipos de tratamento que está tabelado lá nos vetores dele. Deu problema X. Use o tratamento 3 e 4. Então, pode usar esses dois tratamentos. E esse outro modelo aqui modelo de registrador de status só tem um tratamento. Então, deu erro X, usa tal registrador de status. Não tem outro esquema para usar, é só aquele lá. Então, um tem mais opções, o outro tem menos. Isso que dá para diferenciar de um para outro. Aí é dito aqui, quando uma interrupção ocorre, outras também podem ocorrer ao mesmo tempo, porque vira um efeito dominó, né? Deu um erro, vai vindo um erro atrás do outro. Aí o que acontece? O processador e o programa juntos só vão tratar uma interrupção, as outras vão ser deixadas de lado. Ele não trata todas de uma vez. E essas que são deixadas de lado são chamadas de interrupções mascaráveis. Então vamos tratar essa. Se tratar essa, talvez as outras param com o problema. Se não parar, aí pega a próxima e tenta tratar também. Mas tem processadores que não permitem que as interrupções sejam mascaráveis. Ele tratam todas que vêm. Só que aí ele vai ter que ter um dispositivo para saber qual interrupção é a mais, a mais importante, a prioridade. Que ele vai pegar essa interrupção primeiro, que é a mais importante, tratar para depois tratar a outra, que é menos importante que essa. Ele ranqueia as interrupções. E para isso ele precisa de um controlador de pedidos de interrupção. Então o processador tem que ter isso dentro dele para que ele possa tratar as interrupções, ranqueando a sua importância e tratando. E isto são as interrupções. Depois tem as exceções. As interrupções são problemas externos que ocorrem. O usuário faz alguma coisa que não deve, ocorre algum problema de hardware. As exceções são problemas internos do software, do hardware. Então a interrupção são eventos que ocorrem, você não tem como prever tudo, pode acontecer qualquer coisa. E exceções você prevê. Quando você constrói um software, você prevê que o cara no tal campo não pode digitar número, não pode colocar ponto e vírgula
lá na digitação, você prevê alguns erros. Não pode deletar tal dados, todas essas exceções você trata. Agora, as interrupções é o caos, você não sabe o que pode ocorrer. Pode ocorrer muitas e muitas variáveis que é impossível você saber quando e como vai acontecer. E a exceção também vai ocorrer exatamente isso aqui. Só que geralmente algumas exceções são feitas pelo programador, né? Você sabe a rotina de tratamento que você vai fazer caso ocorra aquela operação que você não quer que ocorra, o usuário faça. Então você está mais no controle das coisas, por isso que dá para prever. Enquanto que na interrupção é o caos, você não sabe, pode acontecer qualquer coisa. Então é isso, falou.